Bom dia, a paz do Senhor para todos. Caros irmãos e amigos telespectadores do Fonte de Vida de hoje, prosseguimos com nossas reflexões sobre os finais dos tempos, segundo a santa, infalível e inspirada Palavra de Deus. O mundo parece uma nave desgovernada aos nossos olhos, mas Deus está dando tempo ao homem para reconhecer que Ele é o soberano do universo. No seu tempo, Ele intervirá no planeta, como já fez em outras ocasiões, e porá fim a todos os sistemas de rebelião contra Ele. É questão de tempo. Fique conosco, até já. Você está assistindo programa Fonte de Vida com o pastor Elinaldo Renovato de Lima. La 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 la, la la, oh oh oh, la 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 la, la la. If every day is just a dream, then who would I wanna be? Today I think I'll be the queen, flying through a time machine. Oh my, discover what's deep inside. Oh my, loving everything I find. La 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 la, la la, my. Família em Foco. Família em Foco. Amados irmãos e amigos do Fonte de Vida, no programa anterior falamos sobre dois tipos de crentes, ou de cristãos, e de suas respectivas atitudes em relação à volta de Jesus, que marcará o final de todas as coisas, com acontecimentos globais que afetarão não só o planeta Terra e seus habitantes, como todo o espaço sideral e o mundo espiritual em sua abrangência. Nesse contexto escatológico, a Igreja de Jesus Cristo terá preeminência absoluta e o mundo reconhecerá que ela é a representante de Cristo na Terra. Assim, só há dois tipos de crentes ou de cristãos: os servos fiéis e os infiéis, os santos e os que praticam impiedade, mesmo estando no meio das igrejas evangélicas. Os que obedecem à palavra de Deus e os que não a obedecem. Os que se santificam e os que não dão valor à santificação, achando que é coisa retrógrada e pode viver suas vidas de forma individualista, com autossuficiência, sem considerar a soberania de Deus. Da mesma forma, em relação à vinda de Jesus, só há duas igrejas, a que vai subir e a que vai ficar. Você é quem escolhe de qual quer fazer parte. Parece simples, não é? Mas de sua escolha terá as consequências. Inexoravelmente, a palavra de Deus não falha. Hoje, passamos a outro tema enfatizando o alerta para estar vigilante na espera pela volta de Cristo. Os discípulos de Jesus demonstravam preocupação com os fins dos tempos. Em resposta a essa preocupação, e para alertar a todo mundo, Jesus fez um dos maiores sermões durante o seu ministério terreno, o chamado Sermão Profético de Jesus, proferido diante dos discípulos. Começou em resposta a uma indagação deles, quando convidaram o mestre para olhar a arquitetura do templo de Jerusalém. E disseram assim: e quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhes mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: não vês tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Mateus 24, 1 e 2. Eles ficaram calados, pensativos, durante todo o percurso entre o templo e um momento de descanso sob as árvores no Monte das Oliveiras, que fica bem próximo. Mas após se acomodarem naquele lugar, que lhes era bem familiar, certamente comentando a resposta profética de Jesus, resolveram interrogá-lo sobre a questão da destruição do templo. Diz a Bíblia: e estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele e os seus discípulos, em particular, dizendo: dize-nos quando serão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Mateus 24, 3. Eles estavam conscientes de que Jesus haveria de se ausentar por um período não revelado de tempo e depois voltar para os céus, mas voltaria para reinar com seu povo na terra. E queriam saber do Mestre sobre os sinais de sua segunda vinda.
bem como dos acontecimentos que marcariam o fim do mundo. Sem dúvida, a mente dos discípulos estava cheia de inquietações, de perguntas, dúvidas e incertezas quanto ao futuro da humanidade, do mundo e deles próprios. Ante a questão levantada por Jesus, e Jesus começou a proferir um dos maiores e impressionantes sermões de seu ministério, denominado Sermão Profético. Esse sermão, de caráter escatológico, é encontrado nos escritos de 3 evangelistas, Mateus 24, Marcos 13 e Lucas 17 e 21. Em todos os 3 evangelhos, Jesus alerta para o caráter repentino de sua vinda. Será numa rapidez tão fulminante que ele compara ao relâmpago que fuzila de um lado para outro. Ele declarou que sua vinda será repentina, numa velocidade inimaginável, e usou algumas metáforas ou figuras de linguagem para exemplificar a rapidez de sua vinda. E comparou essa rapidez com a de um relâmpago. Jesus prometeu aos seus discípulos que haveria de voltar para os levar para onde ele estivesse, João 14,3. E declarou: e dir-vos-ão, ei-lo aqui, ou ei-lo ali, não vades, nem os sigais, porque como o relâmpago ilumina desde uma extremidade inferior do céu até a outra extremidade, assim será também o Filho do Homem no seu dia. Lucas 17, 23. Foi a advertência contra os falsos cristos e falsos profetas, conforme Jesus avisou, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Mateus 24, 24. Todos têm a informação de quão grande é a velocidade de um relâmpago. Não dá para ficar observando e é muito rápido, como numa explosão. Diante dessa grande advertência, só nos resta orar a Deus e vigiar para que não fiquemos para trás na volta de Jesus. Em segundo lugar, ele comparou a rapidez da sua vinda com a surpresa com que age um ladrão. No mesmo sermão, Jesus chamou a atenção dos discípulos para um momento inesperado de sua vinda, comparando-a com a chegada de um ladrão para arrombar uma residência. Desde que o homem se rebelou contra Deus e deu lugar ao pecado e ao diabo, a prática criminosa do roubo, do assalto e dos furtos tem lugar no meio da sociedade. Os discípulos conheciam diversos casos de arrombamento de casas e sabiam que em todos os casos as vítimas foram apanhadas de surpresa com o realismo dos fatos. Jesus valeu-se da figura da vinda de um marginal para roubar uma família. Disse ele: mas considerai isso. Se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Mateus 24, 43. É um alerta sobre a surpresa da vinda de Jesus, para estarmos preparados para a sua volta a qualquer instante. E também um alerta para termos cuidado para a nossa casa espiritual, com a nossa casa espiritual, ou seja, nossa vida. Ela não ser assaltada pelo ladrão, que é o diabo, que só vem para destruir tudo o que temos da parte de Deus. Ele disse: o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. João 10 e 10. Infelizmente, há tantos que dão mais lugar aos interesses do ladrão destruidor do que aquele que veio para que tenhamos vida e vida com abundância. João 10, 10, parte B. Mas Deus está sempre avisando: vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o Senhor da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã. Marcos 13, 35. O ladrão, que é o diabo, está rondando as nossas vidas, nossos lares, nosso casamento, nossas famílias, nossos filhos, de maneira sorrateira e sutil. Muitos de nós colocam equipamentos de segurança nas residências, prevenindo-os contra os ladrões, o marginal que arromba a casa, mas grande parte não coloca a sua vida espiritual em segurança. Plano espiritual, para esperar Jesus, que vem como um ladrão. Quando muitos acordarem, já será tarde demais. Diante dessa mensagem profética de Jesus Cristo, eu pergunto: você está esperando a volta de Jesus com vigilância? Você sabe que Ele pode voltar a qualquer momento? Diz a palavra de Deus. Por isso, precisamos estar preparados em vigilância e em oração, com santidade, para não ficarmos para trás. Fique conosco. Até já.
Você está assistindo programa Fonte de Vida com o pastor Elinaldo Renovato de Lima. Pergunte, o seu pastor responde. Pergunte, o seu pastor responde. Bom dia, a paz do Senhor. O Pastor Responde desta semana nos traz uma questão atualíssima. Com a pós-modernidade, houve a liberação sexual e novas formas de relacionamento. Você acha que o casamento, o matrimônio, ainda tem valor no século XXI? Vamos ouvir então a opinião das pessoas na rua. Muito valor. O homem tem que seguir os princípios e o primeiro princípio é a família. E a família está inserida no contexto do casamento. Existem pessoas que não dão valor ao casamento, ou seja, você vê que a quantidade de divórcios que existe, né? Que realmente era para existir uma lei que não era para ser permitido, né? Com tão facilidade um divórcio, porque realmente muitas pessoas, muitos casais não dão valor a um casamento. É um casamento moderno, né? É um casamento, são vários tipos de casamento, infelizmente, que existem, né? O casamento é tudo na sociedade, né? A família é tudo, é a célula da sociedade. Fundamental o casamento. Na minha opinião, o casamento hoje em dia não tem valor. Primeiro porque as pessoas às vezes não casam por amor, casam por dinheiro. Os casais não andam de mão dada, os homens não querem mais... E hoje em dia está igual, os homens e as mulheres não querem mais se respeitar um ao outro. E hoje que para mim, quem for jovem, que trabalhe, estude bastante, trabalhe, faça seu pezinho de meia e pense no amor depois. Sim, dependendo assim da situação... Se ele tiver amor mesmo, de verdade, acho que o casamento hoje vale a pena. Em ambas as partes, né? Tem muitas situações assim entre o casamento. Sempre tem assim uma traição. Mas acho que o amor prevalecendo, com certeza, o casamento hoje vale a pena. Tá em valor, sim. Claro que tá. Depende muito das duas pessoas. Relacionamento é muito importante, né, dos casamentos. Só que é um pouco difícil você ver essa juventude hoje em dia para casar, é problema, né? Mas há condições de ter, sim. Meus pais são casados até hoje, têm 46 anos de casados, então eu acho muito importante. Ainda acredito muito no casamento. Nossos amigos nas ruas de Parnamirim acabaram de emitir suas opiniões. Agora o pastor Elinaldo responde. O pastor responde. Nós ouvimos as respostas dos nossos amigos nas ruas da cidade e agradecemos por sua colaboração. Mas respondendo à pergunta sobre a validade do casamento, em pleno século XXI, respondemos com base numa pesquisa divulgada pela revista Time desse ano sobre as mudanças havidas na instituição do matrimônio nas últimas décadas. No relatório da pesquisa, ficou constatado que 40% dos americanos entendem que o casamento ficou obsoleto, ou seja, não tem mais valor, não faz mais sentido. Isso dá o que pensar, pois o casamento, que é uma instituição saudável para a sociedade, não é? Está perdendo valor, certamente outras coisas, como família, o lar, também se tornarão obsoletas para a humanidade. Com o passar dos séculos, não é? Tendo em vista essa desvalorização do matrimônio, foi lançada naquele país uma campanha denominada Let's Strengthen Marriage, ou seja, vamos fortalecer o casamento. Essa campanha tem a iniciativa de Chuck Stetson e Sheila Weber. Eles foram atrás de informações e demonstraram que o divórcio nos Estados Unidos custa ao país nada menos do que 112 bilhões de dólares anuais em despesas resultantes das separações. Os índices de pobreza aumentam significativamente entre pais separados e filhos do divórcio, ou filhos nascidos de uniões fora do casamento. Outra constatação no estudo: mães casadas têm índices mais baixos de depressão e outras enfermidades que mães solteiras ou amigadas. Os estudiosos ainda notaram que a maioria dos homens e mulheres por trás das grades das prisões são fruto de lares desfeitos ou de filhos nascidos de uniões extraconjugais. Filhos que foram gerados, mas não tiveram pais de verdade em suas vidas. Foi constatado ainda que o fim do casamento conduz ao declínio no índice de fertilidade. Dentro de mais 50 anos, países como o Japão,
China e países europeus, terão o dobro de pessoas com mais de 65 anos e metade dos trabalhadores saudáveis para produzir os bens de que os países necessitam. Onde estarão os contribuintes? Quem pagará as contas dos serviços do governo? Quem vai pagar as despesas com os aposentados? Aliás, uma coisa que a pesquisa não anotou foi o seguinte: no mundo ocidental, a taxa de natalidade está caindo abaixo dos níveis mínimos para se manter uma cultura de um povo que é de 1,6 filhos por casais, não é? Enquanto isso, nos países orientais de cultura islâmica, a taxa de natalidade é de 6 a 8 filhos por casal. Sabe o que isso poderá significar? Grande parte do Ocidente será muçulmana só com a expansão demográfica dos países de cultura oriental. Bom, nós entendemos que o casamento não vai acabar. Ela é uma instituição criada por Deus. Hebreus 13:4 diz: seja por todos venerado o matrimônio e o leito sem mácula. Em lugar de valorizar o casamento, a sociedade sem Deus, materialista, evolucionista, que diz que o homem veio do macaco, quer destruir essa saudável instituição, substituindo por uniões reprovadas pelo Criador, como união de pessoas do mesmo sexo, casais separados, concubinato, pessoas amigadas, sexo livre, etc. Certamente os resultados serão catastróficos em termos espirituais e em termos morais. Os grandes impérios da história ruíram quando os alicerces morais da sociedade se desintegraram. Assim caminha a humanidade, em direção ao seu próprio fim. Destruir o casamento é destruir a família. Destruir a família é destruir a sociedade. Oremos para que os lares cristãos sejam exemplo para a sociedade materialista. Fique conosco. Até já. Você está assistindo programa Fonte de Vida com o pastor Elinaldo Renovato de Lima. Espaço Jovem. Bom dia, a paz do Senhor. Na parábola da ovelha perdida, observamos que um pastor, tendo 100 ovelhas e se perdendo uma delas, deixa as 99 e vai atrás da que se perdera. Tendo-a encontrado, a coloca nos ombros, cheio de alegria, volta para casa e convida sua família e vizinhos a se alegrar junto com ele. Em seguida, o próprio Jesus explica que assim é a alegria no céu quando um pecador se arrepende. O nosso Deus se alegra com verdadeiro arrependimento. Sabemos que muitos se perdem do caminho, enquanto outros permanecem. Aqueles que sabem que estão no caminho certo e permanecem no lugar, podem ficar sozinhos enquanto o Senhor busca que se perdeu. Afinal, Jesus não veio para os sãos, mas sim para os doentes. Vamos agora louvar ao Senhor? Mundo se acaba, desaparece, mas o Senhor permanece. O tempo passa, tudo acontece, mas o Senhor não te esquece. Eu quero ouvir um coral muito forte. Todos irão cantar conosco. Se está desiludido com as coisas desta vida, com a palavra empenhada e a promessa não cumprida, se estás em desespero e não tens mais o que fazer, já não há mais esperança dentro de você. Você tem um grande amigo e este sempre te entendeu, e que apesar de tudo nunca te esqueceu. Passa noite, passa dia e a vida se desvanece, mas a palavra de Deus para sempre permanece. Cante. O mundo se acaba, desaparece, mas o Senhor permanece.
na prisão de Faraó. Se dependesse do copeiro, ele estaria só. Mas havia alguém com ele que nunca o esquecia, lhe olhando e lhe guardando de noite e de dia, providenciando os meios para o tirar da prisão. José tinha Deus da vida e no coração tinha promessa divina e a bênção do Senhor, e foi de prisioneiro a governador. O mundo se acaba, desaparece, mas o Senhor permanece. O tempo passa, tudo acontece, mas o Senhor não te esquece. Você já sabe, a Umadep não para, a Umadep faz mais. Os retiros espirituais começaram desde quinta-feira. Foram semanas de preparação e expectativa por parte dos jovens. Eles já estão vivendo momentos de lazer, integração e também momentos de edificação e adoração. Oremos para que cresçam em graça e conhecimento e voltem transformados pela palavra. Por hoje é só, Deus os abençoe e até sábado que vem. Você está assistindo programa Fonte de Vida com o pastor Elinaldo Renovato de Lima. Visão panorâmica, o seu jornal. Bom dia, a paz do Senhor. Começa agora mais o Visão Panorâmica. Veja as manchetes de hoje. Vem aí mais uma campanha de milagres realizada pela ADEPAR. A ADEPAR realiza encontro de mulheres cristãs. Juventude da ADEPAR realiza retiros neste final de semana. Motoclube e os missionários do asfalto evangelizam em Lagoa Salgada. Já em 30 segundos. Gráfica Fernandes, a impressão que dá cartaz. Uma empresa com larga experiência há mais de 20 anos no mercado. Conta com equipamentos de última geração e profissionais capacitados. Podemos atender a sua demanda com qualidade, rapidez e eficiência. Gráfica Fernandes, Rua Presidente Sarmento, 1061, Alecrim. Fone 3223-7028. Gráfica Fernandes, a impressão que dá cartaz. A ADEPAR realiza encontro de mulheres cristãs. A Assembleia de Deus em Parnamirim, através do Departamento Feminino, do Departamento de Eventos e da Mocidade do Templo Sede, realizou o primeiro encontro de princesas de Cristo. O evento teve lugar no auditório da Escola Teológica, no último sábado, dia 8 de abril, e reuniu um número razoável de irmãs interessadas no tema do encontro. O encontro teve a coordenação da irmã Cláudia Quadros e teve como objetivo orientar as mulheres cristãs sobre o comportamento, a postura, a maneira de se apresentar das vestimentas em meio a um mundo secularizado, visando a conscientização de que a postura da mulher cristã deve contribuir para a glorificação a Deus.
A programação teve início com a direção da irmã Cláudia, que convidou a irmã Luísa Paula para fazer a oração inicial. Em seguida, a jovem Yasmin louvou a Deus com acompanhamento da jovem organista Riane. A seguir, foi feita a leitura bíblica pela irmã Darly, líder da juventude. Após a oração, houve a primeira palestra da tarde com a professora Régia Carvalho, psicóloga e diretora da Escola Teológica da ADEPAR. O tema da primeira palestra foi sobre o valor da mulher cristã. A irmã Régia mostrou o que é ser uma princesa aos olhos de Deus e de Cristo, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Enfatizou que a Bíblia é nosso manual de etiqueta e de ética. A seguir, houve um intervalo com um momento de confraternização entre as participantes, integração entre elas, pois, além das irmãs da ADEPAR, houve a participação de irmãs de outras igrejas. Depois do intervalo, a irmã Mariana Procópio, de Natal, ministrou a segunda palestra do encontro, mostrando que o comportamento e a postura da mulher cristã deve ter a santidade como princípio a ser observado. Na qualidade de estilista, a irmã Mariana mostrou com ilustrações em slides que a mulher cristã deve ter o bom senso na escolha de sua vestimenta. Ela pode ser elegante sem ser vulgar e deve saber adequar seus vestidos ao seu biotipo, bem como à ocasião em que se apresentar. A palestrante também demonstrou como a jovem ou uma senhora cristã deve sentar-se com elegância e discrição. Por fim, ela demonstrou sua satisfação em poder participar de um encontro dessa natureza e poder dar sua contribuição à mulher cristã, de forma que ela possa ser, ao mesmo tempo, elegante, bem vestida, discretas, sensatas e decentes, contribuindo com a sua maneira de ser para que o nome do Senhor Jesus seja glorificado. No final do encontro, compareceram o presbítero Luiz Orlando, dirigente da mocidade, que deu breve saudação, elogiando o valor do evento para a formação do caráter cristão de nossas irmãs. A seguir, o pastor Elinaldo Renovato de Lima, presidente da ADEPAR, também teve oportunidade e falou de sua alegria em ver um evento como aquele, que certamente contribui para a glória do Senhor na vida das nossas queridas irmãs. Motoclube Os Missionários do Asfalto evangelizam em Lagoa Salgada. O Motoclube Os Missionários do Asfalto são um grupo de motoqueiros evangélicos que se reúne periodicamente para levar a mensagem de Cristo a diversos lugares, normalmente no interior do estado. O trabalho dos motoqueiros cristãos tem tido grande impacto em todos os lugares onde eles chegam, pois se trata de uma modalidade nova para muitos de levar o Evangelho de Cristo. No último sábado, dia 8 de abril, os Missionários do Asfalto, juntamente com o Departamento de Evangelização e Missões e o Grupo Chama Viva, levaram a palavra de Deus ao município de Lagoa Salgada, no campo eclesiástico da ADEPAR. Os motoqueiros cristãos saíram do templo sede às 13 horas e chegaram a Lagoa Salgada por volta das 14h30 horas. Naquela cidade, foram recebidos pela Assembleia de Deus local, que é dirigida pelo pastor Jailson. De início, houve uma reunião com jovens da igreja, às 15 horas, para procederem à evangelização. O pastor Jailson fez uma oração e as equipes evangelizadoras foram organizadas. Os missionários do asfalto saíram para evangelizar, com o apoio dos semeadores e do Grupo Chama Viva e jovens da igreja local. Após a evangelização pessoal de casa em casa, os missionários do asfalto fizeram uma motociata com seus veículos pelas principais ruas da cidade, chamando a atenção da população e divulgando o trabalho a ser realizado na parte da noite, na praça principal do lugar, numa cruzada evangelística. Às 19 horas foi dado início à cruzada evangelística, que reuniu centenas de pessoas para ouvir a pregação da mensagem do Evangelho de Cristo. O pregador da cruzada foi o presbítero Fábio, do templo sede da ADEPAR, que entregou uma mensagem da parte de Deus, proclamando o Evangelho de Jesus e convidando as pessoas para uma decisão ao lado de Jesus. Ao final da cruzada, após a pregação do Evangelho, 9 pessoas foram à frente, confessando a Cristo como seu Salvador. Na parte da tarde, na evangelização pessoal, 2 pessoas já haviam feito sua decisão, perfazendo um total de 11 pessoas para Cristo durante a motociata dos missionários do asfalto. O trabalho, que tem a coordenação do presbítero Charles Quadros, da ADEPAR, teve ótima repercussão na cidade e na igreja local. Juventude da ADEPAR realiza retiros neste final de semana. A juventude do Templo Sede e das congregações que integram a mocidade da Assembleia de Deus em Parnamirim, o MADEP, está realizando, desde quinta-feira, os retiros anuais da juventude. O evento propiciona momentos especiais de caráter espiritual e também de confraternização e lazer sadios, que integram a juventude cristã.
No próximo programa, traremos informações sobre essa programação. Reunião geral dos Círculos de Oração da ADEPAR. Na próxima segunda-feira, haverá reunião geral dos Círculos de Oração da Assembleia de Deus em Parnamirim. O trabalho tem a direção geral da irmã Isis de Castro e reúne centenas de mulheres cristãs que se dedicam à tarefa de orar a Deus, intercedendo pela igreja, pela evangelização e por todas as atividades realizadas na obra do Senhor. Vem aí mais uma campanha de milagres realizada pela ADEPAR. Durante toda a semana próxima, a Assembleia de Deus em Parnamirim realizará mais uma campanha de milagres. Trata-se de uma atividade de maior importância para a proclamação do Evangelho de Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Na campanha coordenada pelo Departamento de Evangelização e Missões, são realizadas cruzadas evangelísticas com orações especiais na busca de milagres operados por Jesus Cristo. Na terça-feira, haverá a primeira cruzada, envolvendo os setores 1, 2 e 7 de congregações da ADEPAR. Haverá cruzadas também envolvendo todos os setores da igreja e serão encerradas no próximo sábado. No próximo programa, traremos informações sobre essa atividade evangelística de impacto para a proclamação do nome e do poder de nosso Senhor Jesus Cristo. Esse foi, portanto, mais uma Visão Panorâmica. Até o próximo sábado, se Deus assim nos permitir. A paz do Senhor e tenha um ótimo final de semana. Meus caros irmãos e amigos telespectadores, mais uma vez eu agradeço a Deus pela bênção de ter vocês na audiência deste programa há tanto tempo. Vamos completar 12 anos, se Deus quiser. E eu quero orar por vocês. Bondoso Deus, nosso Pai, mais uma vez somos gratos a Ti, Senhor, por termos tantos amigos evangélicos ou não evangélicos que assistem a esse programa. Ó Deus, e confiando em Ti, eu peço em nome de Jesus, que abençoe a vida de cada um, abençoe seus lares, abençoe suas famílias e guarde-os do mal. Em nome de Jesus. Amém. Até o próximo programa, se Deus quiser. Tudo se acaba, desaparece.